Fala pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Eu estou dando aula de História aqui para o sexto ano, tá? E na realidade a gente vai fazer correção daquelas páginas que eu tinha passado para vocês fazerem em casa, tá? Vamos lá começar com a página número 7. Aqui, na primeira página aqui, 7, tá? Para entender como é feito o estudo das fontes históricas, observe estes documentos. Vocês estão vendo aí uma pintura e uma fotografia. Que tipo de fontes históricas esses documentos são? Questão número 1. É uma pintura artística, né? E a outra é Dom Pedro II numa fotografia. A número 2. As duas fontes históricas mostram Dom Pedro II, cada uma delas a seu modo. Quais são as diferenças entre as duas fontes em relação à forma que apresenta Dom Pedro II? A primeira é uma pintura que ele está sendo coroado, que foi a pintura da coroação de Dom Pedro II. E a outra mostra uma fotografia, e ele com roupa civil, né, que ele era imperador. Então vai chegar uma época, quando a gente for estudar lá para o nono ano, para o oitavo ano, a gente vai ver o porquê ele está com esse tipo de roupa civil, tá? Essa é a diferença entre as duas. Agora vamos para a página 13. Então lá, a número 1. Quais são os instrumentos criados pelos seres humanos para marcar o tempo? Relógio do sol, tem relógio de pulso, tem relógio digital, tem o calendário, né, as folhinhas, o calendário. Isso tudo é um meio do homem marcar o tempo, tá? O número 2 tem um pequeno texto aí, que vocês devem ter lido em casa. A letra A. Para que os calendários foram criados? Eles foram criados para registrar a passagem do tempo. E a letra B, porque existem vários tipos de calendário, tá? A invenção humana, né, que foi criada pelo ser humano, cada civilização vai criar o seu e cada um vai seguir o seu. Por exemplo, o nosso é o calendário cristão, tá? Existe o calendário muçulmano, existe o calendário judaico. Então cada civilização vai seguir o seu tipo de calendário, tá? Vamos lá, continuando aqui. Vamos para a página 14. É um exercíciozinho que a gente fez muito em sala de aula, tá? Identifique o que os séculos correspondem os anos relacionados. Então lá, 1493. Como eu falei para vocês, rodelar a década, como não terminou em 00, você soma mais 1, 14 mais 1, século XV. Letra B, de novo aqui, 1888, só você circular a década, que é os dois últimos números. Se não terminar em 00, tem número, você soma mais 1, 1 mais 18, 19, século XIX. Letra C, tá? Se você tem aí 525 a.C., você vai rodelar a década, que é 25, não terminou em 00, você soma mais 1. Qual é o século? Século 6 a.C., não esqueça de botar isso, tá? Vamos lá, letra D, 1945. Vocês rodelam 45, não termina em 00, você pega, soma mais 1 ao 19, vai ficar o século 19 mais 1 vai ficar século 20. Letra E, ano 2000. Você rodela a década, que não existe, está 00. Quando termina 00, você repete o número da frente, que é o 20, que vai ser o século 20. Letra F, 1793. Vocês rodelam a década, não terminou em 00, pega 1 mais 17, século 18, tá? Agora um exercício que também praticamos muito em sala de aula, que indica aí como a gente vai descobrir como é esse século, tá? Agora identifique os anos que correspondem aos anos dos séculos a seguir. Século 3. Como eu falei, para facilitar a vida de vocês, vocês colocam primeiro, no caso como é 3, vocês vão pegar 3 menos 1, que aí você somava, agora você vai diminuir. Menos 1 dá 2, então você começa 201, vai até o ano 300, que é aí 00, terminou em 00, o 3 é repetido,
que é século 3 ainda. Vamos lá, século 7. Como eu falei, diminui menos 1, vai ficar 6. Aí vocês colocam lá 6 mais 01, vai ficar 601. E vai até o ano 700, que termina em 00. Você não pode somar, então repete o número. Então é século 7. Vamos lá, século 18. Você diminui menos 1, fica 17. Então você coloca 1701 e vai até 1800. Porque você repete, porque termina em 00, você repete o número lá da frente. Então é 18, tá? Vamos lá, século 4 antes de Cristo. Você vai fazer a mesma coisa, diminuir menos 1, vai ficar 3, tá? Então você coloca 301, que vai até o ano 400, que aí é 00, e não esqueça de botar o AC, antes de Cristo, tá? Século 20. Século 20, você vai diminuir o 20 menos 1, vai ficar 19, vai ficar 1901, então 1901. Vai até o ano 2000, que aí é 20, você repete lá, coloca o 00, tá? Século 5 antes de Cristo, você diminui menos 1, vai ficar 4, aí você botar 401, então 401, que vai até o ano 500, que termina em 00, número 5. Então, AC, não pode esquecer de botar o AC, tá, gente? Vamos lá. Vamos agora para a página 16. Número 1. Por que o significado atribuídos aos eventos pode mudar com o passar do tempo? Quer dizer, os grupos humanos que atribuem os significados aos eventos conforme o local e o tempo que vivem. Então, por exemplo, aqui a gente tem a queda da Bastilha, que está vendo aqui, e é o início da Revolução Francesa. Isso vai ser nos anos de 1789. Tanto é que os revolucionários vão criar até um calendário revolucionário. Depois que termina o período da Revolução, eles voltam de novo para o calendário cristão. Então é isso que é atribuído, tá? Conforme o acontecimento de cada ser humano, cada nação, ou cada povo. Então, quer dizer, um fato histórico acontece e eles atribuem esse fato histórico, certo, para começar um período, por exemplo, como eu falei aqui da Revolução Francesa de 1789, que aí está vendo aí, essa pintura é da queda da Bastilha, tá? Que era uma prisão onde ficavam as pessoas que eram inimigas do rei. Número 2 da página 17. Observe as imagens a seguir, que representam grupos humanos em diferentes épocas e lugares. Com base nos estudos que você realizou, explique como podemos conhecer cada um desses grupos e descobrir mais sobre suas formas de viver. Aqui nós estamos vendo uma pintura egípcia, quer dizer, é um ar fresco que foi pintado com certeza dentro de uma das pirâmides. Aqui estamos vendo aqui uma imagem aqui de uma fotografia, tá? Que fica em Honduras. Essa fotografia também mostra ali uma fonte histórica desses povos que criaram essa imagem aí. E o outro é a pintura, tá? Que está retratando ali os índios, tá? Do século XIX, uma família indígena brasileira que foi retratado aí através de uma pintura. Então cada um dentro das suas fontes históricas. Então uma é pintura, a primeira que é um ar fresco, uma pintura feita nas pirâmides, o outro através de uma estátua aí que foi feita, tá? E o último foi uma pintura que foi feita retratando aí uma família de indígenas brasileiros no século XIX. Vamos lá, número 3. Os historiadores recorreram às chamadas fontes históricas para elaborar suas interpretações sobre o passado. O que são fontes históricas? Vamos lá. São vestígios do passado produzido pelos seres humanos. Repetindo, tá? São vestígios do passado produzidos pelos seres humanos. Pediu aqui para citar 3 exemplos aqui. Nós podemos falar os fósseis, podemos falar revistas, podemos falar jornais, podemos falar documentos feitos por alguns países, tá? Então tudo isso é fontes históricas, tá?
Que tipo de fontes históricas você poderia utilizar para conhecer e interpretar a história de sua família? Principalmente fotografia, tá? Também a história oral também ela é válida. De repente, acontecimentos que você não era nascido ainda e de repente sua família está lá conversando, lembra daquela época que a gente fez isso, e você vai aprendendo, certo? Ouvindo as pessoas contando história que você não estava presente naquele momento, que faz parte da sua história também, porque são seus familiares, tá? Vamos lá. Número 4. Releia as informações da página 516 e responda as perguntas a seguir. Em qual período da história ocorreu a ocupação do continente americano pelos europeus? Vamos lá. História moderna ou idade moderna? História moderna ou idade moderna? Letra B. Em qual período da história ocorreu o surgimento dos primeiros centros urbanos no Oriente Médio? Aí você pode botar aí história antiga ou idade antiga, que é a mesma coisa. Letra C. Em qual período da história estamos vivendo? Estamos vivendo na idade contemporânea. E qual é a data utilizada para marcar o início desse período? 1789, com a queda da Bastilha, na França, tá? Que é um presídio onde ficava lá os inimigos do rei. Então, quando tem a queda da Bastilha, é o início da Revolução Francesa. E aí que vai começar a idade contemporânea. Pessoal, aqui a gente termina essa correção aí dessas páginas do livro. A partir da próxima aula a gente vai falar dos grupos humanos da pré-história, tá? E foi bom estar com vocês e até a próxima videoaula.